Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? Hoje eu vou falar sobre um livro que eu acabei de fazer, que é Entre Duas Rosas. E é um romance histórico. Histórico não, um romance de época. E se passa nos Estados Unidos e é um relacionamento polígamo. Então temos o Theodoro, a Angel e a Evelyn. E o que temos aqui, né? O Theodoro, ele casou com a Angel primeiro. Só que, vamos desde o começo. O Theodoro e a Angel, eles se conheceram num orfanato. A mãe do Theodoro tinha um orfanato pra pequenos anjos, assim, sabe? E a Angel era de lá. A Angel, ela tem um pequeno problema na perna, que faz ela mancar. E ela é um pouquinho gordinha, assim, pra época. Então ela tem uma aparência muito bonita, só que ela foge dos padrões. E o Theo, ele gostou da Angel. E os dois acabaram se envolvendo num romance. E a mãe dele expulsou ele da relação que eles tinham, da relação familiar. Então ele ficou sem sobrenome e ele partiu com a Angel pro litoral dos Estados Unidos. Lá eles chegaram numa cidadezinha, aonde é a cidade da Evelyn, que é essa ruiva lindona aqui. E o que acontece, gente? Vamos lá. A Angel e o Theodoro, eles compram uma casa e criam essa casa, reformam essa casa linda, que é a que tá aqui atrás. Eles reformam essa casa e criam um lar. E a Angel acha que, por eles terem feito um acordo de um tipo de casamento, o simples tá agradando o Theodoro. Só que o Theodoro, ele cansou dessa vida simples, né? Ele cansou dessa vida simples. Ele quer voltar a ir nos grandes bailes, ir nos eventos. E com a Angel, ele não pode fazer essas coisas. Porque a Angel, ela se sente muito desconfortável. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Ela não é uma dama da sociedade. Ela é simplesmente uma empregada doméstica. E aí, o Theo, ele consegue um emprego nessa cidade, justamente no jornal, aonde é da família da Evelyn. E o que acontece, né? Ele acaba se envolvendo com a Evelyn. Só que ele ainda tem a Angel, né? Ele tem um casamento com ela, ele tem até uma aliança de cobre com a Angel. Só que ele acaba se apaixonando pela Evelyn, porque a Evelyn é tudo que a Angel não é. É uma dama da sociedade, sabe? É uma situação completamente diferente uma coisa da outra, né? E aí, ele quer casar com a Evelyn, porque a Evelyn vai ser a esposa social e a Angel vai ser a esposa do lar. E ele conversa isso com a Evelyn e fala assim: eu até caso com você, mas você tem que entender que a Angel já estava aqui na casa antes. E a Evelyn ela ficou muito feliz com esse arranjo, porque ela tinha medo de ser esposa e não saber lidar com um homem. E se tinha uma outra pessoa já lidando com ele, ela não ia precisar ficar fazendo todos os papéis, todo o papel de esposa daquela época. Então ela concordou com isso. Só que a Angel, ela ficou muito triste, porque ela ama de verdade o Theodoro, assim, sabe? E é uma angústia, assim, que só você lendo pra você entender, que ela percebe que o simples dela não satisfaz o Theodoro. E ela não tem nem como ir embora, porque ela é manca, ela tem uns problemas de saúde e ela acaba ficando meio que presa nessa relação. E ela não vê o mundo dela sem o Theodoro. Então se torna um relacionamento meio obsessivo, né? Acontece o casamento. E o que acontece? O Theo, ele acaba casando com a Evelyn, viaja. Quando ele volta da lua de mel, a casa que tinha a personalidade da Angel tá em tese crua, porque a Angel nessa lua de mel, ela tira toda a marca dela como se ela não fosse mais a senhora da casa. Por exemplo, a senhora da casa tem o maior quarto, né, que é o quarto do casal. Ela tira tudo, arruma tudo de novo, porque ela entende que o Theodoro, ele casou, então ela não faz mais parte disso. Quando os dois voltam,
o Theo percebe que um casamento a 3 vai ser muito difícil da Angel entender isso. Porque a Angel, ela não aceita, ela acha que eles estão pecando, que eles estão fazendo uma coisa libidinosa pra época. E você percebe, enquanto você tá lendo, e eu amei escrever isso, que assim, com a Evelyn, ele tenta ser mais delicado, porque ele precisa dela pro social. Como ele conhece a Angel há mais tempo, ele é um pouco mais rude com ela, muito mais grosso. Só que ele não vive sem a Angel. Então, as situações que acontecem no livro, você percebe que ele não consegue viver sem a Angel. E a Angel, ela cria uma visão que quando ela tá tentando conversar com a Evelyn, ela se imagina sendo a Evelyn. Então ela faz roupas pra Evelyn, só que com os gostos dela. E ela acaba criando uma situação constrangedora. Acontece um monte de coisa, eu não vou contar tudo, né? Mas é muito bom. Se vocês me mandarem mensagem, eu mando o link da história, tá no Notepad. E eu coloquei também no Kindle. Tá bem baratinho, tá R$5 a história. E se vocês puderem e me ajudarem, eu vou gostar bastante. É uma história muito complexa, vocês têm que entender essa parte. Não tem cenas mais 18, é um livro bem tranquilo. E só pra terminar, né? Eu espero que vocês entrem em contato pra me mandar o link. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, faz o perfil crescer, porque eu só vou trazer mais coisas a partir de agora. Beijo, tchau!